Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. E aí, já estão em ritmo de feriado? Meu Deus, quantos feriados esse ano, hein? Boa noite para quem está chegando. O tema de hoje, boa noite, tudo bem? Se puder confirmar como é que tá o som, a imagem, eu agradeço. O tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é porque às vezes boa noite, porque às vezes eu preciso tratar a mãe para ajudar o filho. Muitas mães me perguntam sobre isso quando eu sugiro, tudo bem? Quando eu acabo sugerindo como é importante que elas também passem pelo atendimento, que elas também se cuidem. Então, antes de começar para falar sobre esse tema com vocês, a primeira coisa que eu quero falar é que essa live não é sobre culpar alguém do que o filho está sentindo, jamais. É totalmente diferente, é para liberar essas mães, libertar desse sentimento, né? Muitas mães ficam falando disso, não gosto nem de falar essa frase, mas acontece muito das pessoas falarem, né? De as mães que passam por aqui, às vezes elas falam, nossa, Débora, parece que nasce uma mãe e nasce a culpa, né? Então, gente, não é nada sobre isso. O que eu quero falar com vocês hoje é para que vocês consigam entender um pouco melhor quando eu faço essa sugestão de que a mãe também passe pelo atendimento. Vamos pensar juntos aqui comigo, né? Quando a gente fala que mãe e filho são um corpo só durante a gestação. É uma frase, né, até poética, vamos assim dizer, mas além disso, tem a parte fisiológica desse processo e como isso é importante, como é bom entender esse processo. Então vamos continuar esse raciocínio. Então, se a mãe ela ficou ali carregando esse filho durante essa gestação inteira, o que ela pode ter compartilhado com esse filho? O metabolismo estava bom, não estava, ganhou muito peso, não ganhou, questões de hormônios, o sistema nervoso, alimentação, nutrientes. Olha só a quantidade de informações. E além disso, o que mais essa mãe pode ter passado para esse filho? Ela vivenciou algum trauma durante a gestação? Ela vivenciou algum momento de estresse, algum momento de ansiedade? Essa mãe passou por algum luto? Como que foi esse período? Então aí a gente já começa a entender que se a mãe vivenciou, se ela já não tivesse passado nada, uma gestação tranquila, já dá para entender que ela já compartilhou muita coisa com seu filho. E ainda mais se ela tiver vivenciado algo importante. Então, o corpo do bebê, ele acaba guardando esses registros. E que muitas vezes, como que eles vão manifestar? A linguagem da criança não é igual à nossa. Que eu estou aqui, se eu estiver sentindo alguma dor, eu vou falar com alguém. Olha, oi Ju, boa noite, tudo bem? Obrigada por estar aqui. O que eu vou falar? Eu estou com uma dor, eu estou sentindo algo. Agora é diferente de uma criança. A criança, às vezes, ela não vai saber expressar o que ela está sentindo, mas ela vai expressar como? No corpo, em comportamentos. Essa é a forma dela falar o que está sentindo. E é assim que nós temos que observar. As crianças, quando chegam aqui, o momento que eu vou abrir a porta para ela poder entrar, eu já estou avaliando como essa criança vai se comportar, como que ela vai ficar ali no cantinho, como que vai ser. E aí é uma forma de entender esse pedido de socorro que às vezes essa criança está fazendo. E aí agora vocês conseguem ficar um pouco mais claro, né? Quando eu às vezes vou solicitar isso. Então é exatamente por isso, porque quando a mãe passa por esse tipo de informação durante a gestação, a criança também absorve. E como que essa criança vai manifestar, né? Como eu falei, são comportamentos no corpo, pode ser uma cólica, pode ser uma insônia, pode ser alguma crise emocional, pode ser uma irritabilidade, pode ser um torcicolo congênito, que já tem aparecido muito aqui no consultório também. Então, o que é que essa mãe pode manifestar? O que esse filho pode manifestar, né? Depois que nasceu. E por quê? E aí é exatamente isso que eu gosto de sugerir às mães, né, que também passem pelo atendimento. Então vocês pensem, se a criança consegue sentir
como está o ambiente, se o ambiente, às vezes, os pais estão passando por algum problema, por brigas, se a criança já sente esse ambiente, imagina o que a mãe está vivenciando, né? Ainda mais se estiver naquele período de amamentação, período que está mais próximo ainda da mãe. Então a criança também pode sentir o que a mãe está passando. E isso pode ser uma forma, assim, dela manifestar algum sintoma. E aí, quando as mães me procuram e falam assim, Débora, eu quero passar pelo atendimento, mas quem está precisando primeiro é o meu filho ou minha filha. Aí a primeira coisa que eu falo, olha, então, já que você já está aberta a passar pelo tratamento, eu vou te sugerir que você comece. E já aconteceu de atender a mãe e às vezes nem ter mais necessidade de atender o filho. E por que acontece esse processo do filho melhorar com o atendimento da mãe? Então, existe essa ligação, que eu até falo que é só Deus para explicar, né? Eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe e está aqui, sabe que essa ligação é muito forte, né? Entre mãe e filho. Então, quando eu trabalho na mãe, questões que estejam incomodando ela, essa mãe fica mais tranquila, menos ansiosa, a forma dela se comunicar com esse filho é diferente, a forma como ela vai conseguir passar uma segurança, né, quando alivia essa insegurança que as mães estão passando. Então o filho sente tudo isso. E aí, se isso é corrigido na mãe e essa criança se sente mais acolhida, se sente mais segura, tá vendo que a mãe tá bem. Então, se a mãe tá bem, ele fala, opa, então tá tudo bem. Agora, quando a mãe entra nesse processo de agitação, de correria, a criança também sente. Então, por isso que é tão importante. E já tiveram casos, né, que mães que falam, não, mas eu tô bem, não tô precisando agora não, vou atender só, quero que você faça só no meu filho. Tudo bem, eu não vou negar o atendimento, mas a maioria das vezes eu já sugiro logo que se a mãe puder passar pelo atendimento, ajuda com certeza, mas tem aquelas que ainda não estão prontas, não querem passar pelo momento agora e preferem realmente que o filho faça sessão. E aí tem casos que a criança fica super bem, que eu não preciso atender a mãe, mas tem aqueles casos que eu faço uma sessão, a criança tem alguns benefícios, mas não é aquele resultado ainda esperado, faz outra sessão. E aí quando eu sugiro para a mãe que, olha, então já tem casos que eu falo, olha, não tem porquê mais eu fazer sessão com seu filho ou sua filha. Agora é seu momento, vamos fazer? E quando a mãe aceita, às vezes uma sessão da mãe, a criança já fica outra criança. Tem um caso também de uma criança que eu atendi, que me procurou a mãe me procurou porque o filho dela estava com um torcicolo congênito. Eu fiz 2 sessões no filho dela e ele melhorava o torcicolo e voltava. E aí foi quando eu sugeri para a mãe, eu falei, olha só, ele já fez 2 sessões, o torcicolo tá indo e voltando, então vamos fazer uma sessão? E aí a mãe logo aceitou. Quando a mãe fez uma sessão, o filho já não teve mais torcicolo congênito. Então olha só como que é importante. Por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês, porque às vezes quando eu falo isso para as mães, né, que vamos fazer uma sessão porque vai ajudar seu filho, muitas vezes elas não conseguem compreender por que eu estou falando dessa forma. E eu não quero dizer que a culpa é só da mãe, que o pai não tem a parcela, que o filho está passando. Não, não é sobre isso. Tem casos também que eu sugiro que o pai venha, mas como eu expliquei no começo da live, essa ligação entre mãe e filho é fisiológico, é algo muito profundo, é uma conexão única. Então nós precisamos sim olhar para essas mães, para que seus filhos fiquem bem. E aí quando eu consigo acessar essas informações da mãe, às vezes até período mesmo enquanto ela estava gestante, a criança, quando eu consigo também acessar essas informações do período da gestação, e aí tudo isso vai criando essa conexão e ao mesmo tempo, né, liberando essas coisas que estão fazendo mal. E aí é um resultado maravilhoso, todo mundo sai ganhando, né? Ninguém vai perder de passar pelo atendimento, pelo contrário, são inúmeros benefícios. Quem já passou pelo atendimento sabe como que é, como que você pode se sentir, os benefícios. E aí esse sistema familiar, essa família, com certeza sai ganhando, sem dúvidas nenhuma. Então, escolhi esse tema justamente para explicar um pouco melhor a importância, né, da família se cuidar
E quando vem pai, mãe, filhos, avós, nossa, aí que é incrível mesmo. Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo, né, em véspera de feriado. Desejo para vocês um excelente feriado. Para quem for trabalhar, bom trabalho. Para quem for descansar, bom descanso. E aí, para quem for chegando depois, também se tiverem alguma dúvida, pode mandar. E essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas e depois eu vou colocar lá no canal do YouTube. Então, quem quiser acessar aí todas as lives que eu já fiz, estão todas lá no meu canal. Muito obrigada, fiquem com Deus, beijo e até semana que vem.